As reações aos avanços do processo de impeachment rumo ao Senado, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Quem faz a análise é o consultor político Gaudêncio Torquato, professor titular da Universidade de São Paulo. Obrigada, professor, para no dia seguinte estar aqui. São tantos os pontos que merecem a reflexão. O processo de impeachment já está no Senado. Estão lá montando a comissão, todo o procedimento previsível. No Senado, o processo deve ser uma repetição daquilo que vimos na Câmara ou é diferente? Primeiro, se trata de uma casa com um número bem menor de representantes. A qualidade? 81 senadores. Qualidade do debate, da análise? Sem dúvida, a qualidade do debate será, na minha visão, mais elevada. Mas veja bem, vamos analisar as pressões e contrapressões. E com uma casa menor, haverá mais tempo para se criar, se desenvolver uma interlocução com os senadores. Então, tanto o governo quanto as oposições. Então, acredito que realmente esse jogo político vai continuar a ser contundente. Mas o Senado seria mais vulnerável a pressões de uma parte e de outra, tanto do governo como de Temer, naquela guerra para o convencimento e a conquista do voto? Veja bem, os senadores, eles não são tão passíveis de influência quanto os deputados, porque os senadores têm um mandato mais prolongado, são 8 anos, então não ficam, vamos dizer, dependentes de verbas orçamentárias do dia a dia. Enfim, eu creio que os senadores também são influenciados, mas não de maneira tão imediata. Agora, o que eu não acredito, Maria Lídia, é nesse prolongamento. Digamos que haja uma acolhida do recurso que chegou lá hoje, enviado pela Câmara, haja uma acolhida. Essa acolhida se dá por maioria simples, então nós vamos ter 41 deputados hoje, os senadores. Hoje teria, esse número já chegaria a 47 senadores que já se declararam favoráveis ao pedido de impeachment, portanto, será realmente instalado o processo. Bom, quando o senhor falou acolhida, eu supus que o senhor fosse fazer uma referência ao Supremo Tribunal Federal, porque para o governo, a Câmara não fez um julgamento essencialmente político, contrariando, segundo o PT, segundo o governo, segundo a Advocacia Geral da União, contrariando a própria Constituição brasileira, porque eles não discutiram o mérito da denúncia, do pedido de impeachment. Então, eles entendem que não houve profundidade nisso. E aí o governo inicia uma ofensiva, pode ir ao Supremo para essa cobrança. Isso faz com que a gente acredite que a guerra poderá ser lenta, gradual e prolongada. Não, vamos lá, vamos esclarecer. Primeiro, o PT está acusando, vamos dizer, aqueles que votaram pelo impeachment, de terem transbordado, terem ultrapassado o objeto central da denúncia, que é pedalada fiscal. Muito bem. Ora, eu já vi uma declaração do ministro Gilmar Mendes, hoje, dizendo que este assunto já foi resolvido pelo Supremo Tribunal Federal depois de 10 horas de debates, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que não vai entrar no mérito da decisão da Câmara Federal. E essa questão de julgamento político? O que o Procurador-Geral, o que o Advogado-Geral da União está querendo, o ministro Eduardo Cardoso, realmente abrir, para fazer com que o Supremo chegue a debater, a analisar o conteúdo da decisão. O Supremo, na minha visão, não vai entrar nessa. Vai receber e vai devolver, na minha visão, não vai entrar nessa. Agora, portanto, não acredito que haja uma judicialização desse processo, no caso do impeachment, desse não. O que pode haver, na minha visão, realmente agora na área do Senado, vamos dizer, no Senado, pode haver aí uma combinação de ritos, né? Por exemplo, quantas sessões serão realizadas para se debater este tema?
o Supremo... Mas isso é bom, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente Lewandowski, vai presidir a última definitiva, né? Definitiva. Mas essa agenda tem que ser traçada pelo presidente Renan. Sim, mas agora, a Câmara, ontem a votação na Câmara a favor do impeachment foi muito expressiva. Isso tem significado sobre o Senado, para sensibilizar os senadores sobre aquilo que os deputados federais expressaram querer? Tem influência sim. Quanto maior o número de deputados a favor do impeachment, mais pressiona o Senado. Isso por quê? Por quê, Maria? Primeiro, é preciso convir que a Câmara dos Deputados é a casa do povo, é a casa da representação popular. É o deputado que representa o povo. Diferente do Senado. O Senado, né? representa o Estado. O Senado representa o Estado. Então, veja bem, a pressão popular, né, encaminhada pela Câmara ao Senado tem influência, sim. E o clamor das ruas, as praças cheias, as ruas cheias. Como é que 81 senadores poderiam, por exemplo, brecar, não é? Brecar, paralisar, não decidir, com uma decisão de 367 parlamentares, de 513. Ora, na minha visão, tem influência. Afora o clamor das ruas, que, na minha visão, continuará. Essas manifestações continuarão ao longo de um bom tempo ainda, Maria Lídia. Bom, mas de qualquer forma, Renan Calheiros, tanto quanto Eduardo Cunha, tem sido alvo de denúncias muito graves. Eduardo Cunha, então, é réu num processo, no Supremo Tribunal Federal. Essa condição dessas duas autoridades institucionais, pelos cargos que elas ocupam, que são pessoas do PMDB, partido de Michel Temer, e que vêm com essa nódoa, eles têm uma mancha, eles têm uma marca. Nós não sabemos nesses julgamentos o que pode acontecer, se Renan vira réu, não vira, se vai ser julgado, se Cunha vai ser condenado. Mas o que isso significa para Michel Temer, pessoas tão próximas a ele, com esse poder institucional? Porque Temer tem sido alvo de rejeição, pesquisas mostram que ele tem um nível de rejeição bem elevado. Fora aquele argumento que ele não está sendo eleito presidente da República pelo voto direto. Isso pode contaminar Temer, a imagem dele e a força política dele? Vamos analisar a questão da seguinte maneira. No Brasil existe hoje um vetor que é a pessoa, né? A pessoa, o ser político, o agente físico da política, o representante político, ele se difere de outro. Eu não vejo, por exemplo, tanta colagem com Eduardo Cunha com Michel Temer. O próprio Eduardo Cunha era, antes de deflagrar o processo de impeachment, era paquerado pelo Palácio do Planalto. Mas houve um rompimento e ele aceitou, ele admitiu. Ele aceitou agora, o pedido de impeachment, dizem, até como vingança, é o que falam lá no PT. Por que é que esses dois representantes, comandantes de casas legislativas não foram afastados? Na minha visão, Marília, é uma coisa mais complexa. Mas é prejudicial para o Temer? Tirar um chefe de um poder. Na minha visão, eles passarão, sem dúvida nenhuma, pela lupa da justiça. Eu não tenho dúvidas disso. Agora... Renan e Cunha passarão, na minha visão. Sem dúvida, são chefes de poderes. Agora, como chefes de poderes, é muito complicado o Supremo tomar uma decisão tão acelerada nesse sentido. Então, é preciso esperar. Em relação a Michel Temer, não vejo absolutamente esse processo de contaminação. Por exemplo, sabe-se até que no caso do Senado, por exemplo, o senador Renan Calheiros estaria, digamos assim, com uma certa posição contrária ao próprio vice-presidente Michel Temer. Não são tão aliados como se pensa. Então, não vejo esse processo de contaminação. O que se diz hoje é o contrário, é que o próprio presidente do Senado tenderia a esticar, né, ou a dificultar a agilização do processo no Senado.
Bom, mas também no governo já foi expresso que a vida continua, que vão à luta. A presidente Dilma, assim, agindo como presidente da República, que ela continua, e o PT prometendo uma guerra para o convencimento dos senadores. Então, nós estamos vivendo assim um momento de grande tensão e alimentando a tese de que Temer é o traidor, que Temer construiu toda essa trajetória para que ele próprio chegasse à presidência da República e que isso teria tido uma largada quando ele proferiu aquela frase que o Brasil precisa de alguém que possa unificar o país. Só faltou, foi a interpretação, bater no peito, dizendo que esse alguém seria ele. Essa pecha, esse rótulo de traidor, pode estigmatizar e fragilizar Temer, que vai precisar tanto de mão firme e de força política. Essa é a leitura do lulopetismo. Que é o que eles falam bem, e alimentam. Diga uma coisa. A verdade repetida, é isso que eu estou falando. Uma coisa, os 367 parlamentares que votaram a favor do impeachment são conspiradores? Segundo a presidente, são pesquisadores? São golpistas. Golpistas? Segundo falou a presidente, Duas bilhões de pessoas, os 2 milhões de pessoas, de manifestantes nas ruas, são golpistas? A desaprovação do governo com 70% da população brasileira, essa imensa maioria da população é golpista? Quer tirar a presidente? Quer dizer, essa tese de chamar de golpista quem votou a favor do impeachment é temerária para a presidente Dilma, para o PT e aliados? Eu acho que... Acha que eles perdem com isso? Eu acho que cada vez mais que se acusa o deputado que votou a favor do impeachment de golpista, mais raiva dá, mais indignação cria. Sim. O MST, por exemplo, o Stedley e o Boulos, ora, parando rua, né, fechando estrada, você acha que isso não irrita a população, a sociedade? Cadê a lei? Eles podem fazer isso? Gente, é burrice. Vamos analisar o outro lado da questão. O país precisa ser harmonizado. Nós não podemos continuar eternamente com este muro, né, entre nós e eles, como o PT está querendo fazer. Professor, muito obrigada por suas explicações. Uma boa noite. Gamberi.